Balas voam, bombas explodem e os soldados seguem, superando o cansaço, não por patriotismo ou medo, mas por serem programados para isso. No caos da Segunda Guerra Mundial, um tipo diferente de guerra química estava acontecendo por trás das linhas de frente, como eram as drogas na Segunda Guerra Mundial. Descubra no episódio de hoje do The Infographics Show Heroína de Nível F. Durante a guerra, tropas dos Estados Unidos da América descobriram uma droga milagrosa para a dor, exceto que ela vinha oculta em pacotes de suprimentos disfarçados de biscoitos e meias. A heroína era vendida em casa como uma droga milagrosa, mais segura e versátil. Na linha de frente agia como um código de trapaça, aliviando rapidamente a dor de um ferimento e trazendo paz instantânea. Porém, como todo código de trapaça, a tela de game over surgia mais rápido que o esperado. Além do alívio imediato, havia um grande problema logístico, pois a potência instável da droga podia fazer uma única dose parar o coração de um soldado. Registros médicos de cercos prolongados mostram que as unidades perdiam homens não por balas inimigas, mas pela própria agulha. E isso tornava veteranos experientes em responsabilidades frágeis, ansiosos por uma dose, não por combate. Os sintomas de abstinência eram muitas vezes mais difíceis que a luta em si, levando os soldados a chamá-la de fantasma branco, porque, uma vez que ela cravava seus ganchos, o soldado que você conhecia desaparecia para sempre. Ela proporcionava fuga rápida, mas a queda definitiva lhe rendeu um sólido nível F. Se o fantasma branco era uma armadilha, a próxima droga tentou resolver outro problema, mas de forma desajeitada. O álcool do medo, de nível D, era a coragem líquida original que ajudava nas investidas. De praias a ilhas, muitos comandantes atuavam como facilitadores, servindo bebidas antes do amanhecer para disfarçar o nervosismo. Mas a realidade era bem diferente. A Marinha Britânica servia diariamente cerca de 120 ml de rum ao meio-dia. Enquanto isso, os americanos nas ilhas abriam cerca de 500 mil caixas de cerveja por mês. O rum resistiu bem aos traumas do início da guerra, como choque e tédio. Relatórios indicaram que ele reduzia sintomas de estresse em 40%, porém só por pouco tempo. Era um remendo rápido de moral quando tudo dava errado, ou diante da morte iminente. O álcool deixava a selva ainda mais perigosa no calor extremo de Burma. Isso agravava a desidratação e aumentava os casos de insolação. Erro típico de iniciante naquele clima, e patrulhas bêbadas na selva não surpreenderiam ninguém. Os inimigos passaram a atacar durante sonecas causadas por rum, e observadores eliminavam facilmente as vigias de uísque. O álcool podia oferecer um breve surto de coragem, mas destruía completamente a precisão. A vodka russa foi distribuída para mais de 2 milhões de soldados em 1943 com 100 ml, que deixavam as tropas desajeitadas no frio. O álcool era clássico, mas na Segunda Guerra Mundial não competia com os novos consumíveis. O álcool dava coragem, mas também desleixo. Enquanto o próximo item prometia um despertar limpo, sem ressaca, apenas mãos trêmulas de nervosismo constante. A cafeína nível C estava acessível às tropas nos kits de refeição, e soldados americanos consumiam 325 libras de café por ano. Eles prepararam mais de 5 bilhões de canecas desse combustível que mantinha o exército em movimento. O racionamento doméstico permitia só uma xícara por dia aos civis, destinando os grãos aos soldados que precisavam mais. Isso dissipava a névoa de adenosina, corrigindo o atraso e a conexão do cérebro. Mas no auge, de 30 a 60 minutos depois de tomar, isso provocava um pequeno impulso. Testes indicaram reflexos 10 a 15% mais rápidos em pilotos cansados. Era um item consumível comum para todas as forças armadas. Soldados criavam tolerância em semanas e dobravam a dose para obter mais efeito, levando a quedas inevitáveis. Isso não era apenas teoria. Relatórios mostraram que soldados com excesso de cafeína tinham dificuldades com seus equipamentos, deixavam cair itens e manuseavam armas de forma inadequada. Às vezes, os cheques expuseram suas posições a patrulhas inimigas próximas. Mesmo como estimulante inicial, evitava os surtos dos mais fortes. Um café sólido e básico de nível C mantinha seus olhos abertos, mas não calava os gritos em sua mente. Para isso, você precisava apertar o botão de mudo, barbitúricos de nível B. Se o bombardeio não te deixasse louco, o calor castigante do Pacífico com certeza faria isso. Barbitúricos, conhecidas como bolas doidas,
Essas drogas potentes viraram o método de sono no campo de batalha, distribuídas por médicos a soldados exaustos, em pântanos de 40 graus onde ninguém conseguia dormir. As bolas doidas eram a única coisa que aliviava o suficiente para os soldados realmente apagarem. Embora a droga tenha conseguido reduzir pela metade os casos de insônia, seu efeito terapêutico era perigosamente falho. A diferença entre dormir bem e um saco para cadáver era assustadoramente pequena. Overdoses se tornaram frequentes, deixando esquadrões em coma quando mais precisavam estar alertas. O uso prolongado causou danos cerebrais, não só dependência. Embora servisse como um bom escudo contra o choque de bombas, o alto risco de baixas por fogo amigo mantém essa droga presa no nível B. Os barbitúricos te apagavam, mas às vezes era preciso resistir à dor acordado. Codeína de nível B. Às vezes você não precisa de uma bomba nuclear quando um rifle de precisão resolve, e é exatamente aí que a codeína entra. Era o saque de nível médio na bolsa de um médico, não forte o suficiente para causar um desligamento total do sistema como os opioides pesados. Ainda era forte e servia como amortecedor confiável. Jogador mais valioso da guerra de trincheiras, a codeína mantinha os homens em movimento quando já deveriam cair. De acordo com os registros, ela salvou 10 feridos ambulantes a mais em comparação com as unidades que não tinham esse suprimento. No entanto, essa utilidade vinha acompanhada de efeitos colaterais desagradáveis, destruindo o estômago dos soldados com cólicas e náuseas. Isso podia tirar um homem da luta tão rápido quanto uma bala. Era confiável e cumpria sua função, mas faltava potência para enfrentar a verdadeira carnificina do campo de batalha. A codeína te mantinha ativo, mas do outro lado do Pacífico o inimigo conseguira eliminar sua humanidade. A Filopon de categoria B era a metanfetamina criada em laboratório no Japão. Ela inundava o cérebro, eliminando o cansaço e mantendo os usuários em foco intenso, ignorando alertas. Ela desativava totalmente o botão de recuar. Foram produzidas 20 toneladas até 1945, equipando mais de 1 milhão de doses. Ela foi dada às tropas para torná-las super soldados, e pilotos kamikaze diziam que permitia mergulhos estáveis sem tremores. O feedback era limitado, e a baixa solubilidade causava problemas nas injeções, levando usuários de energizados a erráticos rapidamente. Mantida em pequenas doses, em comprimidos de cerca de 5 miligramas, era muito mais fácil de controlar. Filopon, que significa amor ao trabalho, tinha efeitos duradouros, e seu ciclo de auge e queda impediu que fosse considerado de elite. Após a rendição japonesa, o consumo de anfetaminas cresceu no país, viciando cerca de 550 mil pessoas. Em 1954, era um item de alto risco e alta recompensa, mas, no fim das contas, instável demais para o topo. A anfetamina japonesa era forte, mas os alemães tinham um analgésico que mudou tudo. Oxicodona nível A. Os nazistas criaram não só tanques, mas também drogas melhores, como a oxicodona, fruto da engenharia alemã. Aplicada ao sistema nervoso humano, era mais pura, rápida e forte que qualquer coisa. Os aliados tinham uma única injeção que não apenas anestesiava a dor, mas a eliminava completamente, deixando o soldado com a mente clara o suficiente para continuar atirando como se nada tivesse acontecido. Era um sonho logístico, resistente ao calor, impossível de estragar e fazendo efeito total. Em 15 minutos, cirurgiões alemães podiam realizar operações em soldados totalmente acordados, perto das linhas de frente. Era um multiplicador químico de força, mas como outras armas alemãs, falhou pela própria cadeia de suprimentos. Com bombardeios intensificados, os carregamentos pararam e a abstinência atingiu as tropas com força. No fim, foi uma ferramenta poderosa, mas não sobreviveu à guerra ao redor. A oxicodona aliviou a dor, mas a próxima droga trouxe confiança e impulsionou ataques com energia breve. A cocaína de primeira linha mantinha os exércitos marchando. Uma cheirada provocava uma onda química, sem resistência, calorias ou efeito duradouro, e era fraca para agir sozinha. Essa onda conectava-se aos circuitos cerebrais, intensificando a certeza e bloqueando a hesitação. O efeito começa de 5 a 10 minutos após cheirar o pó. A energia era como um impulso de foguete, um choque de adrenalina que eliminava o pânico. Até comandantes famosos por nervos de aço sentiam o impulso. Era um poderoso impulsionador de confiança, mas o efeito durava pouco demais para sustentar missões longas. Claro, era potente, mas tinha suas limitações. Levava só 20 a 30 minutos para sentir a queda, com riscos altos e efeitos que às vezes sumiam abruptamente.
Isso sobrecarregava muito o coração, especialmente após o uso contínuo sem recuperação. Mesmo um soldado energizado ao tomar um bunker lidava com pensamentos dispersos e sem foco após o efeito passar. No fim da guerra, soldados alemães misturavam cocaína, metanfetamina e oxicodona, tema que veremos depois, mas a cocaína era imprevisível e seu efeito durava pouco. Os aliados buscavam algo estável e confiável para manter o piloto acordado o dia todo sem risco de queda do avião. A benzedrina de nível S acabou vencendo a corrida de resistência, com a versão em sulfato se destacando. Era absorvido mais rápido que outros estimulantes, atingindo o efeito total em 30 minutos e permanecendo estável por 12 a 24 horas durante patrulhas. O impulso que ela proporcionava era poderoso, o mesmo tipo de energia que mais tarde seria visto em injetores para alergia e fórmulas para manter-se acordado. Ela foi útil em todas as situações, motivando equipes em missões de bombardeio e mantendo tropas alertas em marchas de prisioneiros. A mudança do inalador para o comprimido foi uma grande melhoria. Trocou os limites das inalações rápidas por algo muito mais prático, um comprimido que os soldados podiam tomar em qualquer lugar, a qualquer momento, tornando o uso muito mais fácil e confiável. Sua distribuição era semelhante à dos Purvitans. O cérebro era inundado por alertas tão intensos que os pilotos diziam quase sentir o cheiro da fumaça à frente. No fim da guerra, britânicos distribuíram 72 milhões de comprimidos e americanos quase 500 milhões. O impacto foi rápido. Missões aéreas canceladas caíram cerca de 20% nas equipes vacinadas. Purvitin de nível S. O exército alemão usava Purvitin, mistura de estimulantes mais rápida que a benzedrina, dando grande impulso em 15 minutos. As doses de 3 mg trocavam a sutileza pelo impacto, aumentando a percepção sensorial em cerca de 30% e a resistência em quase 200%. Mais de 35 milhões de comprimidos foram distribuídos nas campanhas de 1940, permitindo que tripulações de tanques percorressem mais de 250 quilômetros sem parar. Isso virou um dos principais componentes da estratégia Blitzkrieg. Com o uso crescente, pilotos acumulavam até 70 horas de voo e mais de 1000 missões. Sob sua influência, os soldados se reuniram. Depois de 3 dias sem dormir, parando só por sede ou balas, o cansaço sumia quase todo. Mas havia um porém. Cerca de 15 veteranos relataram intensas mudanças de humor, pensamentos erráticos e colapsos mais frequentes durante a guerra. Purvitin era potente, mas os cientistas alemães não haviam terminado. Classe SD9, esse coquetel de Purvitin, cocaína e oxi criava verdadeiros super-homens. O D9 se tornou o grande experimento militar alemão na frente oriental, uma mistura de estimulantes que reunia todos os principais impulsionadores em uma única dose. O D9 foi testado no campo de concentração de Sachsenhausen, onde prisioneiros carregaram mochilas de 20 quilos por mais de 145 quilômetros sem descanso, com resultados impressionantes. Diferente de outros estimulantes, ele trazia onda imediata, efeito prolongado e forte redução da dor. Esses componentes juntos levavam os usuários além de seus limites. Ele reunia o efeito estimulante da cocaína, a resistência do Purvitin e a anestesia da morfina simultaneamente. Demorava um pouco para fazer efeito, mas quando fazia, os usuários se transformavam na versão dos anos 1940 do Exterminador. A Alemanha queria produzir mais de 100 milhões de doses até 1945, mas bombardeios britânicos destruíram os laboratórios antes da expansão do projeto. E não era uma fórmula simples. Seus efeitos combinados eram tão avassaladores que forçaram os estrategistas militares a repensarem os limites do desempenho humano. Nada se aproximava. Assista Jack Maluco, um lunático da Segunda Guerra Mundial, e conheça o soldado que enlouqueceu sem drogas, ou clique neste vídeo.